Graça e paz a todos. Amém. Amém. Quero saber só quem está feliz. Amém. Só quem está feliz. Amém. Vou ler alguns versículos. Se você quiser anotar. Em 1 Reis, capítulo 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Diga comigo, Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem. Diga, deu ele ordem. Amém. A Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e ser homem. O texto fala que Davi está próximo da sua morte. E ele fala, dependendo da versão, ele diz: o caminho de toda a gente. Todos nós vamos passar por esta vida e nós vamos para o céu, a vida eterna, ou para a morte eterna. E aqui Davi está próximo de concluir a sua vida. E próximo de concluir a sua vida, ele chama o seu filho Salomão. E ele dá ordens. Diga, ele dá ordens. E quando Salomão ouve o seu pai, o primeiro conselho que ele ouve é: filho, seja forte, seja homem. Hoje vivemos em uma sociedade em que falta homens. Tudo é feito, tudo é criado. O estilo de roupa, as cores, a moda, a educação, as escolas, as instituições estão cada vez mais tirando a essência do homem, de sermos homens. Não estou falando de ser machista, estou falando de ser homem, de ser forte, de ser viril, de ser protetor, de ser abençoador. E Davi ele dá esse conselho a Salomão dizendo: Salomão, você vai ser pai, você vai ter uma família, você vai ser rei de Israel no meu lugar. Seja homem. Como eu disse, tudo hoje conspira contra o homem, contra a família, e faz do homem um homem fraco, mimado. Tudo é pensado para que o homem perca a sua essência. Eu, quando vou comprar camisa, toda vez que eu vou comprar camisa, é uma experiência que se repete. Toda vez que eu vou comprar camisa, o vendedor quer me vender uma camisa rosa. Nada contra a cor rosa, mas eu sei que quem faz a moda são homossexuais. Quem controla a mídia são homossexuais. E a cor rosa é o símbolo do relacionamento aberto. E além do arco-íris, a cor rosa representa um relacionamento fraco e aberto. Mas tudo leva o homem a perder a sua essência. Mas aqui Salomão ele está assumindo o reino debaixo de um conselho que o seu pai diz: seja homem. Diga comigo, seja homem. Seja forte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se seu pai está do seu lado, e não sei se esse é o momento, mas se o seu pai e a sua mãe estiver do seu lado, e você soubesse que está próximo a hora dele subir pelo caminho de toda a gente, qual seria o conselho que você como pai e você como mãe daria ao seu filho que está do seu lado? Davi dá um conselho: seja homem, seja mulher, seja forte, assuma a sua essência, faça o que deve ser feito. E ele continua, e no versículo 5 ele dá 3 direções, porque toda pessoa grande, todo herói da fé, diga eu. Deixa muito mais do que lembranças, deixa muito mais do que saudades, deixa direção. Nós temos é que deixar direção. E Davi está indo pelo caminho de toda a gente. Ele dá um conselho ao seu filho: seja homem. E ele dá direção. Nós sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, o salmista. Ele poderia reunir o seu filho e a sua família e cantar o Salmo 23, o Salmo 91.
Mas muito mais do que deixar um louvor, um cântico e deixar saudade, ele deixa direção. Diga, direção. E no versículo 5 vem a primeira direção. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruiá, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassá, filho de Jeter, aos quais matou em paz, derramou o sangue de guerreiros que tinha guerra, e pôs o sangue de guerra ao seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que tuas cãs desçam à sepultura em paz. O primeiro conselho é: seja homem. E a primeira direção é: você sabe o que aconteceu. Você sabe quem é este guerreiro. E você sabe o que ele fez. Eu conduzia o povo e as tribos em paz. E em tempos de paz, ele provocou a guerra entre 2 tribos. E ele matou uma pessoa. Não aceite isso. Você vai começar uma nova história. E você, na sua sabedoria, você vai ter que eliminá-lo. Você vai ter que tirá-lo da história. Há muitas pessoas, há muitas situações na nossa vida que em tempo de paz, como é o dia de hoje, nos fazem entrar em guerras. Há pessoas que têm o dom e a habilidade de colocar irmão contra irmão. Usam a boca como espada, como faca e espadas para ferir os outros. E ele diz: Salomão, você conhece a história de Joabe. Você sabe que ele foi um grande homem, um grande guerreiro. Fazia parte da família de Davi. Mas no tempo da paz, ele me desobedeceu. Ele se reuniu, ele se envolveu com rebeldias. E ele matou uma pessoa em tempo de paz. E estabeleceu a guerra de novo. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Seja qual for a situação ou qual seja a pessoa que nos faça, num dia de festa, entrarmos em guerra. E ele dá esta primeira direção. Joabe tem que ser eliminado. Mas ele dá a segunda direção: porém, com os filhos de Barziel, o gileadita, usarás de beneficência e estarás entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. A segunda direção que ele dá é: olha, no tempo da luta e da guerra, no tempo em que eu fui traído, e eu tive que deixar o trono e fugir, houve uma pessoa que me ajudou. Houve uma pessoa que no deserto me deu de comer. Houve uma pessoa que no meio da guerra me deu uma palavra de paz. Esta pessoa, você deve trazer à sua mesa, e ele deve comer junto com você a sua mesa. Hoje é um dia de história. Muitas coisas aconteceram. Muitas guerras vencemos. Diga: muitas guerras vencemos. Muitas guerras vencemos. E tem pessoas que se envolveram nas guerras, nas rebeldias, e estiveram contra nós, e devem ser eliminados, devem ser tirados da nossa vida. Há muitos amigos no seu Facebook que são inimigos do ministério e da obra de Deus. E você sabe quem eles são, e você precisa eliminá-los da sua vida, Salomão. Mas há aqueles que agiram com paz e prosperidade e me abençoaram. Esses você traga para perto de você, para que possam comer a sua mesa. Nós devemos honrar, não é os rebeldes, mas é aqueles que nos abençoaram nos dias difíceis. 18 anos, muitos dias difíceis, muitos dias em que tivemos que nos calar e tivemos que fugir. Mas muitas pessoas se levantaram para entregar uma oferta especial, dizendo: eu acredito nesse ministério, eu acredito nessa família chamada Fonte de Vida. Entregaram ofertas, entregaram presentes, nos deram palavras de ânimo, dizendo: continuem, porque vocês são uma bênção. Diga aí: vocês precisam estar do meu lado. Tem pessoas que precisamos tirar, eliminar, e tem pessoas que precisamos trazer. Agora a terceira direção. Porém, versículo 8: e eis que também contigo está Simeão, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz.
no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que o não mataria a espada. São as 3 direções. Elimine. Traga para perto de você. E a última direção é: houve uma pessoa que falou coisas terríveis de mim. Lhe lançou palavras de maldição contra mim, Davi falando ao seu filho. Mas depois ele me encontrou de novo, e eu jurei a ele que não o mataria, porque este era o resultado da lei e o que deveria ser feito. Mas eu jurei pelo Senhor que não o mataria. Mas continuando o texto, Salomão recebe a 3ª direção. Ele falou mal de mim, ele amaldiçoou a minha vida, e agora ele deve morrer, deve ser eliminado. Pessoas que falam mal do rei, pessoas que falam mal da autoridade, pessoas que sempre têm algo de diferente, pessoas que abrem a sua boca para amaldiçoar as famílias, devem ser eliminadas. Foram as 3 direções que Salomão recebeu. Se você quer entrar em um novo tempo, seja homem e seja mulher, e siga as direções. Elimine aqueles que estabelecem a guerra e a confusão sobre a sua vida. Traga para a sua mesa aqueles que te abençoam e querem o seu bem, e elimine aqueles que amaldiçoam e que abrem a sua boca com palavras contrárias. Diga: essas são as direções que o rei Davi entregou ao seu filho Salomão. E hoje, para o novo tempo, o Senhor ministra ao meu coração. Eu quero encerrar, mas eu quero falar algo muito especial, porque no meu casamento o apóstolo, ele ministrou sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, e lá fala dos conselhos da mãe do rei. O apóstolo ministrou o meu casamento com a pastora Carla em cima dos conselhos que a mãe do rei lhe deu sobre bebida, sobre vício, sobre fraqueza e sobre uma boa mulher e um casamento abençoado. E agora, neste momento em que nós passamos, onde a minha mãe veio a falecer, a minha mãe deixa saudades, a minha mãe deixa ensinamentos, porque a minha mãe, ela é a responsável pela formação do homem que eu sou hoje, e o meu pai, como apóstolo, ele é responsável pela formação como pastor, como sacerdote. E a minha mãe deixa saudades, a minha mãe deixou ensinamentos, a minha mãe foi a responsável por formar o meu caráter e me fazer amar a palavra e caminhar para ser um bom pastor, ou lutar morrendo para que seja até o final. Mas ela deixou algumas direções para mim e para minha família. Eu não sei se eu falo. Posso falar quais foram as direções que a pastora deixou para mim e para minha irmã que está ali? Posso? Fala só para quem quer. Um ano antes dela vir a falecer, ela já sabia que estava entrando pelo caminho de toda a gente, e Deus lhe concedeu mais um ano de vida. Quando aconteceu algumas semanas atrás, meu pai pediu mais um ano, mas Deus já tinha dado um ano para minha mãe. Minha mãe já viveu o seu último ano pela graça de Deus, e ela já sabia há um ano atrás o que ia acontecer. E ela conversou com cada filho, conversou com a minha irmã, conversou comigo, e ela deixou uma direção. Você quer saber qual é? A direção que ela falou é: eu vou pelo caminho de toda a gente. O seu pai vai ficar, mas o seu pai não pode ficar sozinho. Eu quero muito que depois que eu subir pelo caminho de toda a gente, vocês não só permitam, mas vocês apoiem e vocês abençoem o pai de vocês quando ele arrumar uma outra pessoa. Esta foi a direção da minha mãe para os seus filhos. E hoje, nesse dia especial, como pastor, eu estou te passando com muita saudade
e com muito ensinamento, e com um caráter formado, a única direção que ela nos deu. Davi deu um conselho e 3 direções a Salomão. A minha mãe não me deu conselhos, porque ela passou uma vida toda como mulher sábia nos dando conselhos. Não era necessário mais um conselho, mas ela deixou uma direção. Por isso, eu não sei se é o desejo seu, mas é o desejo da minha mãe, falecida, é o desejo da nossa pastora, não sei se é do nosso apóstolo, mas eu estou em oração para que Deus dê ao meu pai uma mulher de Deus. Coisa que são filhos espirituais na fé do apóstolo. Amém. Então daqui, apesar de ter muitas mulheres bonitas, não pode ser, porque todos nós somos filhos dele na fé. Não pode ser ninguém da igreja. Não pode ser ninguém da igreja. Não pode ser uma mulher que já se deu em casamento. Há algumas direções que Deus tem colocado, mas eu gostaria que você, que respeita esses 18 anos de fonte de vida e estes quase 40 anos de casamento, que você entenda o que Deus está fazendo e o que Deus está direcionando. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser daqui uma semana, se vai ser daqui um ano, mas eu estou orando por aquilo que minha mãe me direcionou. Quero saber quantos estão no mesmo propósito. Se coloque de pé então para nós orarmos juntos. Vamos orar como nós orávamos antes, abençoando o apóstolo e a pastora. Vamos orar hoje, abençoando o apóstolo, o seu ministério, e que Deus escreva uma nova história a partir de hoje, segundo o coração de Deus, segundo a sua vontade. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos em um dia de festa, em um dia de comemoração, meu Pai, porque grandes coisas o Senhor fez a nosso favor. Senhor, eu te peço, meu Pai, que a tua vontade prevaleça sobre a vontade de qualquer homem, de qualquer mulher e da vontade da igreja. Senhor, nós te pedimos que a tua bênção continue sendo derramada sobre a vida do apóstolo. Uma chuva serode, uma chuva temporã, um refrigério, uma unção de força, de temor. Meu Pai, derrama sobre ele o teu Espírito, meu Pai, para dar continuidade à tua obra. Meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que não é bom que o homem fique só. Ele necessita de uma ajudadora. Senhor, nós entendemos como família, nós entendemos, meu Pai, como comunidade. E nós nos colocamos, meu Pai, em oração e intercessão. E declaramos, meu Pai, que a bênção do Senhor, do Deus Pai, do Deus Criador, do Deus da família seja derramada sobre o apóstolo Gerson. Só você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.